Aonde que eu... Boa noite. Boa noite. Boa noite, galerinha. Os nossos ouvintes também são a galerinha que volta às aulas na terça-feira. Terça-feira é dia de volta às aulas. E nós vamos conversar aqui sobre a importância da rotina nessa volta às aulas. A importância do sono, a importância de você dormir cedo para ter um bom índice, um resultado positivo nas aulas, ter um aprendizado fabuloso e a importância também de ter um comportamento adequado. O que acontece? Muitas crianças, às vezes, não têm um comportamento adequado na escola e não é porque ela tem um transtorno, ela tem um déficit de atenção, alguma coisa, às vezes é porque ela não dorme. Porque uma criança com idade escolar até de 8 a 15 anos, ela tem que estar, 14 anos, ela tem que estar ir para a cama às 10, 22 horas. O adolescente ainda dá para tolerar até as 23, independente se ela dorme se ela estuda de manhã ou à tarde. Porque não dá para recuperar um sono perdido de manhã. O sono não é o mesmo. O hormônio do sono é liberado à noite. É durante o sono que a melatonina é liberada. Que a melatonina é extremamente importante para a conexão dos conexão sináptica, para o aprendizado. Então, assim, ó, o que eu sugiro para a mamãe e para vocês que estão me ouvindo, galerinha? Combinem um horário, quando chega meia hora antes. Não é que precisa ser 10 horas em ponto, mas é preciso ter uma rotina para que as coisas aconteçam de fato, para que ninguém se incomode, para que flua na escola, para que não fiquem irritados, né? Porque muitos ficam irritados. Dá para observar que a gente também, nós estamos direto no YouTube, no Instagram e no Facebook, então tem que olhar para as duas câmeras, tá? Então, assim, há muita gente fica irritada com mau comportamento e não se sabe por quê. Às vezes é encaminhado para tomar medicação, e não é medicação, às vezes é rotina. Quase que 95, 98% é rotina inadequada. Os pais, não é porque o pai tem o hábito de dormir 1 hora da manhã, a mãe vai dormir tarde, que a criança tem que dormir e acompanhar. Não, a criança precisa ter horário. O melhor horário para que haja um aprendizado adequado é das 22 às 2 horas da manhã. A criança precisa estar às 22, 23 horas, o adolescente, na cama para dormir. Então, assim, muito problema é resolvido quando o paciente chega no consultório e a gente entra, observa na hora da anamnese, a gente vê a rotina. E a rotina é assim, a criança vai dormir 1 hora, 2 horas, às vezes meia-noite. E criança não pode ficar se estendendo no horário, precisa ir dormir. Precisa ter uma rotina. Qual é a sugestão? Então, se de início ela não pega no sono sozinha, alguém tem que ir dormir com ela. Ler uma história. De preferência não assistir TV, né? Porque a TV também tira o sono. A TV, muitos acham que a TV ajuda a criança a dormir. Não. A luz manda uma mensagem para o cérebro que é hora de acordar, de despertar. Então é preciso estar no escuro. Criança que tem medo, preciso ver por que tem esse medo. Mas o dormir no escuro é muito importante para o crescimento, inclusive, e para o aprendizado. Então, assim, vamos a partir de agora. Eu sei que as aulas começam na terça-feira, por isso que eu tô falando hoje já, porque hoje ainda dá pra espichar um pouquinho, mas a partir de amanhã, vamos combinar, né? Temos que voltar à rotina, tentar ir adequando, porque nós tivemos mudança de horário bem na volta às aulas, então fica mais difícil dormir cedo quando o horário... se bem que agora tá, digamos, a criança tá acostumada a dormir 23 horas, meia-noite, agora já meia-noite é 1 hora de antes, né? Então tem que adequar. Então alguém deitar com ela é importante, ler uma história, contar uma história, mas não ficar no quarto. A criança tem que dormir no quarto.
Um dos problemas da aprendizagem também é quando a criança, principalmente o menino, dorme com a mãe. Às vezes chegam para mim crianças assim que não aprendem. E por que ela não aprende? Inconscientemente, ela acha que ela é um bebê. E a mãe, muitas vezes, sempre que eu também sou mãe, nós mães, quando é o último filho ou quando é o filho único, a gente tem uma dificuldade de perder o bebê. A gente não quer perder aquele bebê, a gente quer que fique aquele filho eterno, aquele bebê eterno. Então é importante assim, fazer esse corte umbilical assim da mãe com o bebê. Depois dos 7 anos, nem pensar de filho dormir com a mãe. A mãe até pode dar uma deitadinha, mas não ficar a noite toda com ele. Ele tem que saber que ele tem o quarto dele. Mesmo que ele durma quando não tem um quarto sozinho, durma com os irmãos, mas não com a mãe. Como é que alguém pode ajudar? Quando são casados, pai e mãe, o pai tem que assumir, é de extrema importância o pai assumir esse lugar da mãe e a mãe sai de cena. Pode acontecer que a mãe tá tão habituada a dormir com o seu filhinho que acaba virando nossa, uma forma dela dormir também. E é muito gostoso dormir com o filho. Eu sei, eu passei por essa experiência extremamente gostoso. Então, assim, a mãe pode ficar com chorosa, um pouquinho chorosa, querendo chorar, mas passa. E depois todos ganham com essa mudança. O filho ganha, a mãe ganha mais tranquilidade, ela consegue fazer mais as coisas. E o filho também tem um ganho gigante quando sai da cama da mãe. Na verdade, o certo não seria nunca estar na cama da mãe dormindo. No máximo, quando o bebê dormia ao lado, no bercinho. Mas ele sempre tem que ir para a cama dele. Mas eu sei que hoje, como a maioria tem filho único e as mães são protetoras, elas acabam ou indo dormir com o filho no quarto, ou tira o pai da cama e vai com o filho pro quarto dela. Isso é muito ruim, porque o menino, ou a menina, mas eu falo do menino porque a maioria dos pacientes são meninos, porque acaba que a mãe protege mais o menino, porque eles são sedutores com a mãe, o vínculo é maior na primeira infância com a mãe, enquanto que a menina, o vínculo é maior com o pai, e eles acabam que a mãe não consegue tirar esse menino da cama e ele precisa dormir na cama dele e o pai assume esse papel. Então, assim, é extremamente importante isso. O aprendizado não é muitas vezes transtorno, a dificuldade não é transtorno, é problema do ambiente. Quando tem um transtorno, nós psicopedagogas, a gente encaminha para todos, né, para os outros profissionais, mas geralmente não é, a gente consegue resolver o problema lá no consultório mesmo, sem encaminhamento. E galerinha, preste atenção, vocês que estão me ouvindo também, porque eu tenho no YouTube uma galerinha inscrita e também no Instagram. Vocês têm que saber que vocês estão plantando o futuro de vocês. Não dá pra ficar bebê a vida toda, não dá pra ficar criança. Crescer também tem as suas vantagens. Crescer é bom. Então, quando a mãe quer dormir contigo, te diz, mãe, já tô grande. Pra menina, a menina geralmente não tem esse problema, porque ela já vai andando, já desgruda, já tem autonomia de pequeno. Que depois, quando cresce, a coisa se equilibra. Mas, de pequeno, geralmente os meninos é que são mais carentes. Por isso que eu falo mais dos meninos. Mas tem meninas também que quando mora só com a mãe, tem esse problema de ficar grudada na mãe, porque a mãe substitui o pai. E tem também isso. Mas eu quero dizer pra vocês, galerinha, que ser grande é muito bom. E a importância dos estudos é fundamental para vocês. Estudar é fundamental, porque vocês vai defender o estudo de hoje, o que vocês levarem na série, vai depender do futuro de vocês. Vocês estão plantando o futuro de vocês. Então, assim, quanto vocês vão ganhar no futuro, não vai ser a mamãe ou o papai que vai decidir. A menos que tenha uma herança, e mesmo assim vocês precisam estudar para poder administrar essa herança. Então, é preciso se esforçar para poder ir para frente, para poder ganhar. Vocês é que vão decidir, vocês vão plantar o quanto vocês vão ganhar ou no futuro de salário. E há quem diga que dinheiro não é importante. É importante, sim.
É importante, inclusive, para ter uma boa saúde, para ter um plano de saúde, para ter uma boa escola. É importante. Então, assim, estudar, hoje em dia não tem desculpa para não estudar. Escola pública, as crianças ganham van, ônibus, transporte para ir até a escola. Ganham alimentação e até uniforme, no caso de quem não consegue comprar uniforme. Então, assim, hoje a gente não tem mais desculpa do que no tempo, do meu tempo, que o acesso era difícil, a gente tinha que andar 5 quilômetros a pé. Muitas vezes, como eu morava no interior, tinha que ir de pé descalços quando chovia. Muita gente às vezes se identifica comigo quando eu falo ou acha estranho, mas eu vivi isso e eu sempre me esforcei. Sempre quis a luta, sempre quis estudar, sempre sonhei em ter uma profissão e hoje eu estou realizada porque graças aos meus estudos. Se eu não tivesse estudado, eu ainda estaria trabalhando no comércio e o meu estudo fez com que eu não precise mais trabalhar no final de semana. Então, assim, vamos estudar, vamos melhorar essas notas, porque tirar só a média não é. Tirar só a média não é muito bom. Porque quando chegar no vestibular, tu vai competir com gente que tirou 90, 80 para cima. Então, todos têm condições de tirar acima da média. Não é. A menos que a criança tenha um transtorno e olhe lá. Todos conseguem. Então, assim, essa história de tu tá bem, tu tá na média, não tá bem. O que é média? Tem escolas que é 50%, que a nota é 50%. Então, não é tá bem aprender 50%. E, às vezes, o aprendizado daquela prova fica na memória de curto prazo e é descartado. Então, 50%, 60%, eu sempre digo para o meu filho e digo para os meus pacientes, não é uma boa nota. Não, e estudar é obrigação. É obrigação e é um prazer. Então, a gente aprende a estudar, a gente aprende a gostar de estudar, porque estudar é bom. A única função que hoje em dia o jovem ou a criança tem é estudar. Qual é a atribuição dela? É estudar. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que fazer o bem. E eu queria dar uma dica também para os pais ou avós que gostam de presentear aquele filho. Se tu for bem no final do ano, se tu for passar, eu vou te dar um presente. Passar é obrigação. Não tem que ser presenteado porque passou. Tu pode dar um presente porque é Natal, é Páscoa, mas ficar prometendo presente para passar, a criança vai vinculando esse esforço presente. Não dá. É preciso passar por obrigação, porque ele quer o futuro melhor dele, não porque ele vai ganhar um presente. Então não dá para assimilar isso, porque ela vai acostumando com isso. Então depois no futuro ela vai para a escola, ela vai trabalhar se ela for presenteada, não dá. Então a gente tá. Vocês são os novos. Vocês que estão me ouvindo, galerinha, vocês são o futuro do nosso país. Vocês vão ser o nosso prefeito, o nosso vereador, o nosso presidente daqui uns anos. Então vamos lá pra frente, vamos estudar. E eu quero ter orgulho de todos. Eu me orgulho muito quando eu vejo pacientes que eu já atendi há 4, 5 anos atrás e hoje estão bem. Tem gente já entrando na faculdade, outros já entraram. Então, assim, eu fico muito orgulhosa. E eu tenho certeza que o pai de vocês também vai ficar muito orgulhoso com vocês. E o orgulho é muito mais gratificante do que um presente físico. Pode ter certeza, papai, mamãe, avó, tio, o presente físico não é tão gratificante quanto um elogio. Fazer uma festa com a nota que tu tirou, fazer uma festa que eu digo de comemoração, assim, felicidade, tô feliz. Mas não ir fazer uma festa. Até pode sair para jantar porque foi bem, mas não presente físico. Presente físico a gente dá sem prometer, sem esse eu faço e tu me dá. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. E leitura, gente. Leitura é fundamental. Nós vamos continuar fazendo as nossas lives para que a gente consiga ajudar vocês e se dar bem na vida. E vamos pra frente. Por hoje era só, senão não dá pra espichar. Já passamos muito tempo. E um beijo para todos. E boa noite.
tiver um assunto para que eu possa comentar no outro dia, pode deixar escrito que a gente vai falar sobre dislexia, dislalia, déficit de atenção e outros transtornos, que é o autismo. E boa noite. E até a próxima. Até sempre. Desliga ali pra mim. Deu? Deu live ao vivo?